Pois é, minha gente, tenho notícias importantes a respeito das dívidas do Vasco da Gama, tanto do Vasco Associativo quanto da Vasco SAF. Vou trazer já para você. Deixa eu trazer aqui o Lucas Piton, um dos mais regulares jogadores do Vasco da Gama. Ele que passou pela zona mista, conversou com os jornalistas e falou a respeito da importância desta vitória, né, de subir, passando, inclusive, o Galo na tábua de colocação do Campeonato Brasileiro. Cara, foi igual você falou, um jogo muito importante, onde a gente ganhou uma posição, a gente está olhando para cima, buscando coisas maiores e realmente foi um primeiro tempo muito bom da nossa equipe, do nosso elenco. Acredito que no segundo tempo não tão bom, mas o que importa é a vitória, os 3 pontos, a gente buscar coisas maiores, como eu falei, e olhar para cima. Então, você falou olhando para cima, buscando coisas maiores, né? Antes da bola rolar, eu falei com os torcedores e a maioria deles já acreditava muito numa vaga na Libertadores. É esse já o discurso do vestiário? Dá para conquistar uma vaga na pré-Libertadores e é por isso que a gente vai nessa reta final? A gente vai buscar a maioria dos pontos que a gente conseguir. A gente vai entrar todos os jogos pensando em vitória, olhando para cima, como falei, buscando coisas maiores. Se for a Libertadores, para a gente vai ser a melhor coisa que a gente conseguir também. E a gente vai brigar por isso, né? Por uma vaga, talvez, e pela vitória em todos os jogos. Então, a gente viu que hoje o Payet estava numa noite inspirada, né? Deu pra ver o torcedor estava com essa aura do Payet. A gente sabe também que a família dele estava no Brasil. Ele chegou a falar com vocês sobre isso antes do jogo. A gente viu que ele entrou com os filhos em campo. Ele parece ser um cara que é acolhido ali pelo grupo. A gente viu que na hora do gol dele, vocês vão comemorar muito com ele, se dar um abraço nele. Como é que é essa relação e como é que ele estava hoje? Qual foi a diferença para ele hoje? Cara, eu falo inglês básico, então eu não comunico muito com ele. Mas eu vejo as pessoas que conversam com ele, que ele está muito feliz. Eu acho que deu para notar no jogo de hoje. Fez 2 belos gols, é um craque, ajuda muito a gente. E hoje ajudou muito a gente também no jogo de hoje, para a gente buscar os 3 pontos. E se você permite uma segunda questão, eu estava conversando com a Aline antes, essa semana de convocação de seleção brasileira, a gente sabe que esse é um dos seus objetivos. Já teve aquela sondagem também da seleção italiana no início da temporada, então como é que isso chega na tua cabeça? Como é que é uma expectativa para você em semanas como essa? Cara, eu acredito muito que se meu trabalho estiver bem aqui no Vasco, se Deus quiser, um dia eu vou ter essa oportunidade, mas foi o que eu falei, eu preciso trabalhar bem aqui, preciso performar bem aqui para que um dia seja convocado. Se tiver que escolher entre uma das 2 seleções, você tem preferência? Cara, eu não penso nisso agora, eu penso no hoje, penso no Vasco, penso em trabalhar bem. Se um dia houver uma convocação, eu vou pensar nisso. Então, para o Vasco, galgar isso que todos desejam, todos os vascaínos, vocês, jogadores, uma posição, quem sabe, numa pré-Libertadores da América, ou se não for possível, uma Sul-Americana, que é praticamente certo. O que o Vasco precisa melhorar nesses 7 jogos restantes? Cara, eu acredito que o que a gente fez no primeiro tempo de hoje vai falar muito do que é a nossa equipe, né? Se a gente continuar performando desse jeito, se a gente continuar do jeito que a gente jogou no primeiro tempo, conquistar coisas maiores, sem dúvidas. Você sentiu falta de uma referência, como você costuma jogar? Cara, eu acredito que quem entrar na nossa equipe vai fazer um bom papel. E foi demonstrado no jogo de hoje que todo mundo está preparado. A gente tem um elenco com muitos jogadores bons. E hoje o Verratti estava suspenso, o Hugo estava suspenso, o Léo não pôde jogar também. E todos que entraram fizeram um papel muito bom na equipe, muito importante. Tanto é que a gente saiu com a vitória. Então eu acredito que todo mundo está preparado. E quem jogar vai dar o máximo para dar as vitórias para o Vasco. Vitor, essa vitória é muito importante, né, para as questões de campeonato. O grupo está fechado buscando a Libertadores? Ah, sem dúvida. A gente, foi como eu falei ali, a gente busca por coisas maiores. A gente vai buscar o maior número de pontos que a gente pode. A gente vai entrar todos os jogos pensando em vitória e olhando só para cima, buscando coisas maiores. E tem um pacto no vestiário para buscar essa Libertadores? Ah, todo mundo acredita, né? Todo mundo vê que é possível essa vaga. E a gente vai fazer o possível e o impossível para a gente tentar e conseguir essa vaga. Aí então o Lucas Piton, um dos mais regulares laterais do Campeonato Brasileiro. E uma das boas contratações feitas pela Vasco SAF. Gosta do Lucas Piton? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome e o nome da sua cidade, é importante também para você nos ajudar. Bem, já eu vou falar sobre a dívida do Vasco da Gama, tem notícia importante, mas assiste aí, Puma Rodrigues
saiu aplaudido pela torcida, um dos melhores em campo, jogando numa outra posição. Ele falou: Sí, para nós é uma vitória muito importante. A gente sabia que tinha que ganhar o jogo para estar mais perto a classificar na Libertadores. E no jogo na posição já tinha jogado no Uruguai. Faz um tempo atrás tuve algunos jogos que fez aí nessa posição e me sinto muito cómodo, la verdad, estamos jogando bem. O importante é que o time ganhou e tem os 3 pontos que era o que a gente queria. Só para terminar em relação a essa posição, qual a principal diferença de jogar na lateral direita, mesmo avançando, mas para jogar nessa posição mais adiantada? Se você pudesse escolher, qual é que você se sente melhor das duas posições? Não, acho que jogando de ponta tem que jogar muitas vezes do Costa, que também hace que seja um pouco mais difícil. Do lateral joga con la bola siempre de frente, el campo de frente, pero jugando así como hicimos hoy es una posición muy cómoda para mí porque llego muito para chutar e para cruzar também. Você tem se sentido confortável para jogar nessa posição? A gente sempre falou muito sobre você ser ofensivo. E a gente pega esse time do Vasco que perdeu o David, que perdeu o Adson, chegou na semifinal da Copa do Brasil precisando de um jogador ali e você entrou e aparentemente resolveu hoje fazendo uma ótima partida. Como é que foi essa conversa pro Paiva para você jogar nessa posição? E se você se sente mais confortável nesse momento jogando ali do que como lateral? Sí, agora está dando certo, acho que com a vitória todo bom. Obviamente que falamos com Paiva de jogar nessa posição, achei legal porque gosto de atacar muito, então aí tem muito ataque, muita chegada, mas como jogamos hoje, que a gente jogou, pressionou alto, assim dá gosto de jogar. esse é o melhor jogo com a camisa do Vasco da Gama e ajudou demais nessa vitória de 3-2. Bem, vamos então à notícia envolvendo a questão da justiça. Vasco Associativo e Vasco SAF, né, estão sendo patrocinados por 2 escritórios de advocacia que ingressaram com medida cautelar, e essa medida foi aceita, foi deferida, para suspender por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, os pagamentos da dívida como previsão da Lei 11.101. E, em paralelo, o Vasco iniciou uma mediação com os credores na Câmara da FGT, né, da Fundação Getúlio Vargas, e essa medida cautelar, os credores ficam impossibilitados de penhorar, de bloquear rendas, né, o patrimônio do Vasco, as receitas das rendas, os patrocínios, as contas do Vasco da Gama. Então, por 30 dias o Vasco não paga, prorrogáveis por mais 30, aí num total de 60, até lá ele negocia através desta Câmara, da FGTV, da Fundação Getúlio Vargas, melhor dizendo, esta questão das dívidas. Então é importante trazer aí o Dr. Wanderson Massulo, é um dos advogados envolvidos e, inclusive, é um grande vascaíno, um dos advogados militantes no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, faz parte de uma das comissões disciplinares, não é a primeira vez, já tem uma larga experiência também, e a gente chama a atenção para a importância desta decisão, que favorece, neste momento, ao presidente Pedrinho, que está levando o touro à unha e precisa pagar a folha de pagamentos, precisa tocar a vida do Vasco, né? Porque, já contei aqui, repito, a partir do momento que o Vasco entra na justiça para tirar 777, o Vasco recupera também as dívidas, algo em torno aí, precisamos atualizar, de 700 milhões de reais. O que você achou dessa informação? Também comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para você receber o nosso abraço no próximo vídeo. Rapaziada, ficamos por aqui com mais um vídeo aí de notícias do Vasco da Gama para você. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ative as notificações para estar recebendo aí sempre os nossos vídeos do Vascão da Gama.